Oi, gente, bom dia. Hoje, terça-feira, dia 17/9. E é claro que nós vamos conversar sobre a palavra de Deus. Que bom que você está aí. Muito obrigado por você estar aí, você que está online, você que em algum momento também está assistindo essa live. Espero que ela possa ser edificante para a sua vida, como tem sido para a minha. Ontem nós falamos aqui sobre a mulher encurvada. Um texto registrado em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10 ao 17, onde Jesus chega na sinagoga, começa a pregar, começa a falar, e ele vê lá no fundo uma mulher que tinha um problema na coluna, ela era curvada. Jesus chama essa mulher à frente e tudo acontece no sentido de libertação dessa mulher, ela fica com o corpo endireitado. E a gente estava falando sobre, a gente não falou sobre mulher encurvada, mas sobre a vida encurvada. Como a nossa vida muitas vezes se encurva, né? E na hora que eu estava desligando a câmera, desligando a luz e parando tudo, já publicando a live para começar a trabalhar, fazer o meu serviço cotidiano, o texto continuou falando ao meu coração, o mesmo texto continuou falando ao meu coração, e eu quero contemplar, eu quero compartilhar aqui aquilo que o texto me falou acerca desse contexto, né? E a leitura hoje é a mesma, né? É Lucas 13, só que eu vou ler do 14 ao 17, que diz assim, ó: E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que vocês podem vir, em que um homem pode trabalhar. Nesses, pois, vocês vêm para ser curados, e não no dia de sábado. Respondeu, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva para beber? E não convinha soltar dessa prisão, no dia de sábado, essa filha de Abraão, que há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Então veja bem, nessa parte final do texto, a gente tem a intervenção do chefe da sinagoga. O presidente era o homem que tomava conta daquele ambiente, daquele templo religioso. Ele intervém. Depois que a mulher é curada, então ele fala com o pessoal: gente, vocês têm 6 dias para vir aqui para ser curados. E justamente no sábado que vocês vêm, para provocar o sistema religioso, para provocar a lei de Moisés, para provocar, para cutucar o compromisso que nós temos na guarda do sábado. Sábado a gente não tem que trabalhar. Sábado a gente vem aqui para meditar, a gente vem aqui para ouvir a palavra, a gente vem aqui para enriquecer a nossa alma através da leitura da palavra, da meditação na mesma. Mas não é dia de curar ninguém, não é dia de que coisas extraordinárias aconteçam. Nenhum trabalho pode ser feito no sábado. Quem estava dizendo isso era um rabino. Quem estava dizendo isso era o chefe da sinagoga, era o chefe de uma região, uma pessoa que tomava conta de pessoas, né? Qual era a finalidade da sinagoga? A sinagoga era um prédio de educação religiosa, era uma igreja, na nossa linguagem, uma igreja, que funcionava de segunda a segunda, porque também ali se aprendia outras coisas relacionadas à nação, era uma escola também. Então as crianças aprendiam ali as matérias do cotidiano, as matérias naturais da escola, né, da escola regular, também aprendiam ali. E no sábado eles estudavam a Torá, eles estudavam o texto bíblico. Então, o objetivo da sinagoga era promover ao ser humano, às pessoas que viviam ao redor dela, um encontro com Deus, a oportunidade de ir lá ouvir a palavra de Deus, a oportunidade de crescer espiritualmente. Esse era o intuito da sinagoga, o objetivo dela era esse, né? E qual era o trabalho do rabino? Facilitar esse encontro. O trabalho do rabino era facilitar as coisas para que as pessoas tivessem esse encontro. Esse homem estava do lado de Jesus e não percebeu quem era Jesus. Esse homem trabalhava na sinagoga, mas não sabia a finalidade última da sinagoga. Ele sabia abrir a porta, ele sabia receber as pessoas, mas ele não sabia ajudar essas pessoas a terem um encontro com Deus, porque nem ele tinha um encontro com Deus. Então, o tema dessa nossa live é o homem encurvado, porque o Espírito Santo me mostrou que nesse texto não era só uma mulher encurvada que tinha mais gente. E entre as pessoas encurvadas que tem aqui no texto, tinha também esse homem, um homem que estava encurvado ao sistema religioso, um homem que estava encurvado às tradições religiosas, um homem que estava encurvado ao seu próprio título, daquele que pede a Jesus: por favor, deixa eu falar agora.
e assume a palavra e dá uma chamada de atenção em todo mundo. O homem que estava encurvado a esse sistema opressor, o qual Jesus falou que a verdade sendo conhecida, as pessoas seriam libertas desse sistema religioso opressor. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Um homem que estava ao lado de Jesus, mas não viu Jesus, um homem que tinha o cargo importante, mas não via a importância do cargo, né? A função que ele exercia, um homem que estava diante de pessoas, mas não conseguia enxergar essas pessoas como seres humanos que precisavam do cuidado e de um encontro real com Deus, né? Então era um homem que estava encurvado diante de tudo isso, de todas essas questões, estava subserviente a tudo isso. A religião virou uma máquina de moer gente, uma máquina de moer pessoas, né? Naquele contexto, e no contexto atual também a gente vê isso, pessoas que vão perdendo a vida, perde a saúde, perde a família, perde tudo, por causa de um sistema religioso doentio, né? E ela fica curvada diante desse sistema religioso, diante desse fanatismo, diante desse compromisso tão nefasto, tão diabólico, né? Que fica distante de Deus, não consegue se curvar diante de Deus, já não tem mais coluna espiritual para se curvar diante de Deus e adorar, porque está adorando o sistema religioso. Esse homem tinha que tomar cuidado com isso, e nós também precisamos tomar cuidado com isso, para a gente não ficar curvado diante de coisas que nos atrapalham de ter um real encontro com Deus. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel não se curvaram perante a estátua do rei. Eles não se encurvaram perante a estátua daquele rei, Nabucodonosor, né? Eles não se encurvaram ali, porque eles sabiam que aquilo atrapalharia a verdadeira adoração. Então a gente precisa saber diante de quem, diante do que eu vou me encurvar. É importante eu me encurvar diante de Deus. É importante eu me encurvar diante da minha família. É importante eu me encurvar realmente não sustenta a minha vida. Diante dessas questões que são tão específicas e tão necessárias para a minha vida. E às vezes a gente se encurva diante da coisa errada, né? O mistério de Deus, a revelação de Deus, a liberdade do Espírito acontecendo diante desse homem, mas esse homem se mantinha curvado diante de um sistema opressor que não lhe rendia absolutamente nada. É para homens como esse que Jesus, lá no capítulo 3 de João, é para um homem como esse que Jesus fala com um homem lá no capítulo 3 de João, onde ele fala assim: olha, você só entende das coisas da terra, Nicodemos. Você não entende das coisas do céu. Você está encurvado diante da religião, diante da falsa interpretação do texto, diante de dogmas e costumes. Mas se você entender o que é a realidade do Espírito Santo, Nicodemos, você vai nascer de novo. E aí a liberdade vai acontecer. E você não vai precisar mais ficar curvado ou encurvado diante de todas essas coisas que são hoje os seus ídolos particulares. Entende? Então, a gente precisa pensar sobre isso, né? Porque é sobre isso o Evangelho. Jesus falou em João 8,32, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Paulo vai dizer o seguinte: onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Tem muita gente que pega esse texto de onde há o Espírito de Deus, aí há a liberdade, lá em Romanos 8, para dizer que é liberdade para dançar, para enrolar a língua, para rolar no chão, para fazer qualquer coisa dentro da igreja. Onde está o Espírito de Deus é liberdade, gente. Fique à vontade. Eu já fui em cultos que as pessoas falavam isso. Mas não é isso que o texto diz. Há a liberdade, onde está o Espírito de Deus, há a liberdade para servir a Deus com inteireza de coração, livre de dogmas e costumes. É claro que toda religião ela tem sim o seu corpo doutrinário. Né? A gente tem que obedecer o corpo doutrinário, a gente tem que obedecer às regras ali. Mas o Espírito Santo é maior do que isso. Ainda na conversa com Nicodemos, Jesus falou: o vento vem, assopra, você não sabe de onde vem nem para onde ele vai. Assim é o Espírito, assim é os nascidos do Espírito. Entende? Que são livres como o vento. Esse homem não entendia isso. O chefe da sinagoga não entendia isso. Ele só entendia de ser chefe da sinagoga. Abrir porta, fechar a porta, autorizar quem prega, dar a palavra final, dar a palavra inicial. Ele sabia todas as regras que tinha que cumprir. Mas talvez ele não tinha uma vida devocional. Talvez ele não tinha uma vida de quietude diante de Deus, que ia promover a ele a libertação que ele precisava ter para fazer a obra de Deus com mais excelência. Talvez eu esteja encurvado diante do cargo que eu exerço. Talvez eu esteja encurvado diante das atribuições
que me são devidas no templo religioso, né? Ah, eu sou instrumentista, ah, eu sou conselheiro, ah, eu sou pastor, eu sou pregador, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou introdutor. Aí eu quando eu estou preso, quando eu estou encurvado diante dos meus cargos, eu só cumpro os meus cargos. Mas quando eu estou encurvado diante de Deus, adorando ao Senhor, então eu faço além. Eu me dou, porque na verdade o Evangelho é doação de vida, né? Deus doou a vida através de Jesus para nós e nós precisamos doar a nossa vida como sacrifício vivo, como disse Paulo, também para o desenvolvimento da obra de Deus, né? Tem gente que fala assim, ah, eu não quero dar dinheiro para a igreja não. Então, mas dinheiro é a parte menor, né? Jesus pediu a vida inteira. Ele falou, se você não negar a sua vida para me seguir, você não é digno de mim. Então, esse homem ele doava um pouco do tempo dele, ele era encurvado a esse sistema, ele doava um pouco do tempo dele, ele doava um pouco do conhecimento que tinha, ele doava um pouco da sua expertise, ou até mesmo da sua autoridade ali como chefe da sinagoga, ele doava isso. Mas ele nunca se doou para o Espírito Santo, né, para ser usado pelo Espírito Santo. Que bênção seria se um chefe da sinagoga se convertesse de verdade? Hein? Pensa bem, como que seria? Então, essa é a reflexão de hoje, né? Ele poderia ficar livre do sistema, mas não quis, porque o Espírito Santo está livre de sistemas. Tem pessoas que ficam preocupadas assim, às vezes me perguntam, né? Pastor, você é calvinista ou você é arminianista? Arminiano. Eu não estou preocupado com isso, porque o Espírito Santo não está preocupado com isso. Ele está para além disso tudo. Isso são questões humanas. Eu conversei com uma pessoa essa semana que falou sobre isso, né? Às vezes as pessoas estão tão presas à doutrina de homens, a João Calvino, a Armínio, ou a tantos outros líderes, John Wesley, a tantos outros pessoas que criaram sistemas religiosos porque acham que Deus fica orbitando dentro desse sistema e Deus não age fora desse sistema. E a pessoa falou, nossa, essas pessoas às vezes elas pensam que o sistema é maior do que Deus. Eu faço parte de um grupo que é o grupo batista, dos batistas, né? E lá um dia um rapaz colocou assim, eu louvo a Deus por ser batista. Aí alguém colocou embaixo assim, eu louvo a Deus por ser de Cristo primeiro e depois batista. Entendeu? Todo sistema é opressor, todo sistema é uma máquina de engolir gente. E a gente tem que ficar um pouco mais livre disso, mais voltado para o Espírito Santo. Não estou pregando hierarquia, não estou pregando anarquia. Fique tranquilo, não é isso. Não estou pregando anarquia. Só estou dizendo que o excesso de dogmatismos, o excesso de compromisso religioso, muitas vezes atrapalha o desenvolvimento daquilo que o Espírito Santo quer fazer através da vida de cada um de nós. Não é isso? Nicodemos não estava entendendo o que Jesus estava dizendo. E nem esse chefe da sinagoga havia entendido. Que ali, naquele momento, uma senhora que era enferma, doente e possuída por um espírito, foi liberta. Isso é grande demais. O sistema religioso não pode fazer isso, mas o Espírito Santo pode. E ele pode fazer isso comigo e contigo também. Que Deus nos abençoe, que a nossa terça-feira seja abençoada pelo Senhor, que o Espírito Santo do Senhor nos convença do juízo, do pecado, de tudo mais, do pecado, da justiça e do juízo, e nos dê direcionamento de acordo com a sua vontade. Um grande abraço aí, Karine, Carlinha, Jusilane Alice, irmã Ana Machado, e todos os demais que aí estão. Deus abençoe a vida de cada um de nós.